Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, hoje nós vamos falar de partículas de transição e conectivos, nossos queridos amigos que ajudam o nosso texto a ficar como, ó, encadeadinho, encaixadinho, super juntinho assim, tá? São eles, aquelas palavrinhas que a gente usa todo dia, mas que às vezes a gente não para pensar de qual classe elas fazem parte, né? De qual grupo de palavras. Então hoje eu vou te mostrar essas belezuras e te mostrar como você vai utilizar elas, tá? Vamos lá? As partículas de transição e os conectivos são os responsáveis por estabelecer a relação entre as palavras e frases que constroem um texto, como uma linha que costura suas partes. Gente, olha, por isso que eu falei de ficar juntinho, tá? Vamos pensar no nosso texto como um tecido, tá? Então, se a gente quer juntar as partezinhas, uma colchinha de retalho, se a gente quer juntar as partezinhas, as nossas ideias, né, que estão ali sendo dispostas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma linha e vai juntando aquilo para, no final, a gente poder abrir e ficar uma colcha de retalhos lindona. Como é que a gente faz isso? Tem várias palavrinhas que vão servir como a nossa linha, tá? Então, a nossa linhazinha que vai costurando o texto todo. Bem, e essas palavras, né, são esses conectivos e transições. Elas são imprescindíveis para que haja coesão e coerência na escrita. A coesão, porque a coesão vai fazer o texto ser unido, o texto ter uma continuidade, uma fluidez, tá? E a coerência, o texto vai fazer sentido, porque senão ficam só palavras soltas, verbos e substantivos e advérbios não, e adjetivos, tudo solto, né? Nós precisamos de palavrinhas que entre essas palavras criem um sentido, né? E, obviamente, se a gente usa essas palavrinhas erradas, né, no lugar errado, a gente vai, obviamente, comprometer o sentido do nosso texto, tá? As partículas são basicamente constituídas por preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Pequenas palavras e expressões que, se mal utilizadas, podem comprometer drasticamente o sentido do seu texto, tá? Por exemplo, você não pode usar porém para significar adição, né? A gente vai ver essa classificação melhor, mas porém vai dar uma ideia contrária do que você está pensando, né? Saí para tomar sorvete ontem, porém não tinha o sabor que eu queria, né? Então isso teve algum momento, alguma coisa ali na sua ação de tomar um sorvete que foi interrompida, porque não tinha o sabor que você queria, e você nem tomou talvez, ou se você se contentou com outro sabor, né? Aí a gente não fica sabendo, mas entende? Eu não poderia colocar ali saí para tomar um sorvete ontem à noite. Qual palavra que eu posso colocar? Embora não tinha o sabor que eu queria. Se eu falasse embora não tivesse o sabor que eu queria, ia fazer sentido, mas de um outro jeito, tá? Porque ia estar querendo dizer que mesmo que não tivesse o sabor que eu queria, eu saí para tomar sorvete. Então, já uma outra classe, que é uma concessiva. A gente vai entender. Vamos lá. Preposições. Palavras invariáveis, tá? Elas são invariáveis. O que isso significa? Não tem plural, não tem gênero. Então, não tem número, não tem gênero, não tem grau. Elas são aquelas palavrinhas forever. Elas nunca vão mudar. Então, palavras invariáveis que exprimem relações entre duas partes de uma oração que dependem uma da outra. Quais são os exemplos? A, ante, após, até, com, conforme, contra, consoante, de, desde, durante, em, exceto, entre, mediante, para, perante, por, salvo, sem, segundo, sob, sobre, trás. Tem que decorar isso tudo? Não. Mas a gente precisa saber pelo menos um grupinho delas, um pouquinho, algumas delas, né? As mais comuns, talvez. A gente precisa saber exatamente para que elas são empregadas, como elas são empregadas na escrita,
tá? Então, tem um pouquinho de decoreba? Tem. Mas tem um pouquinho também da gente ler. Porque, gente, como é que a gente aprende a usar a língua? A gente tem que ler, né? Ler de tudo, gente. Ler coisas, assim, lógico, né? Coisas bem escritas. Então, não é só ficar lendo no Facebook, não, porque isso não vai te ajudar. Você tem que ler notícias, você tem que ler literatura, tá? Isso é importante, porque você vai ver como é que a língua é utilizada no seu melhor estágio. Se você ler os nossos representantes da literatura brasileira aqui, você pega qualquer um deles, né? Machado de Assis, Drummond, né? Tanta gente, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles. Vai ler uma coisa boa, coisa que combine com você, e você vai aprender tudo isso. Você vai ver na prática como essas coisas são utilizadas. No jornalismo também vai te ajudar, mas a literatura ela vai além do jornalismo, né? Ela traz coisas mais interiores ainda pra gente, né? Crescimentos em outros níveis. Então vamos ver exemplos. Bom, exemplo. Consoante o diretor. Consoante é conforme, é a mesma coisa, tá, gente? De acordo com. Consoante o diretor, não teremos aula amanhã. Então, olha só. De acordo com o diretor, não teremos aula amanhã. É uma palavrinha, não, a gente usa não consoante especificamente, mas de acordo é uma coisa que a gente usa muito, de acordo com, conforme, tá? São coisas que a gente usa. E olha, ela tem que ser empregada de acordo com o significado dela, né? Mostrando que é de acordo com alguma coisa, com determinada coisa, alguma outra coisa aconteceu, ou foi dita, ou, né? Ou, enfim. Então, uma coisa depende da outra. Conforme tal coisa, outra coisa acontece. Os funcionários só retornarão mediante o pagamento. Mediante é depois que eles receberem, né? Tipo assim, eles só vão voltar depois que eles receberem. Mediante, depois que o pagamento estiver na mão deles, eles vão receber, né? Então a forma, né? Eles vão voltar só depois disso. A bola está atrás de você, né? Aqui eu coloquei, ó. Peraí. A bola está atrás de você. Então nós temos aqui a junção do a mais trás, tá? Trás é relação a traseiro, tá, gente? Traseira. Então por isso que a gente usa esse trás, diferente do trás com z. O trás com z é de trazer. Então quando você fala assim, mãe, traz um chocolate para mim, você vai dizer com que letra? Você vai dizer aqui, sem acento. Só que quando você vai falar trás, sai de trás de mim. Você vai, né, falar com alguém, sai de trás de mim. Ou, tem alguma coisa aqui atrás. Tem um barulho aqui atrás. É na parte de trás. É esse aqui. Sentei na parte de trás do ônibus. Mas quando a gente vai falar para alguém trazer alguma coisa, gente, é com Z e sem acento. Assim, ó. Traz. Tá bom? Conjunções. Vamos entender essas bonitas. As conjunções cumprem o papel de unir as palavras de uma frase e são divididas em categorias. Vamos entender. Causais expressam uma relação de causa e efeito. Ok? Então vamos entender. Por quê? Uma vez que, sendo que, visto que, né? Então olha só, uma relação de efeito, né? Eu não fui na escola porque eu estava doente. Então, a causa pela qual você não foi na escola, né? Visto que as aulas não começaram, eu fiquei dormindo até tarde. Então, por que as aulas não começaram, né? A causa de eu ter ficado dormindo até tarde é porque as aulas não começaram ainda, tá? Consecutivas. Sem que, de forma que, de modo que. Consecutivas diz relação a consequências. Então, ó, sem que isso aconteça, eu não posso fazer nada por você. Sem que você mude, eu não posso mudar. Ou, de forma que ele fique bem, eu também vou ficar. Entende? De modo que tudo dê certo, eu vou ser feliz.
Então, é uma consequência. A consequência de uma coisa acontecer em relação à outra, tá? Conformativas, é conformidade. Então, olha só. O conformidade é uma coisa tá conforme a outra. Conforme uma coisa acontece, a outra acontece, tá? Então, olha. Como, tal, qual, assim como, mais que, menos que. Então, vamos entender. Como você não apareceu ontem, eu fui pra festa sozinha, né? Então, porque você, conforme você não apareceu, eu saí. Então, vamos pensar mais, menos que. Eu gosto menos de você que a Andréia. Eu gosto menos de você que a Andréia. Conforme, né? Você vai comparar uma coisa com a outra. Conformidade. Concessivas, é de concessão. Então, mesmo que alguma coisa, né, aconteça, aquela coisa aconteceu, tá? Então, é de conceder, concessivas, tá? Então, são coisas que sucedem. Então, ó, mesmo que, ainda que, embora que, se bem que, por mais que. Por mais que eu goste de você, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Ou, mesmo que você me ame, eu não quero ficar com você. Então, é consequência, é uma coisa concessiva, aliás. É concessão, tá? É mesmo que, embora eu seja uma pessoa baixa, eu alcanço esse que aqui, tá? Então, tem essa relação. Condicionais, é uma coisa condicionada a outra. Se, caso, contanto que, a menos que, salvo se. O que isso significa? Se você for, eu vou. Então, é condicional, tem uma condição para uma coisa acontecer, tá? Caso a gente se veja amanhã, eu te devolvo seu livro. O que significa? Se a gente não se vir, eu não vou devolver, né? Eu vou na festa, contanto que você venha me buscar em casa. Então, é uma condição, tá? Proporcionais. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Quanto mais você apronta, mais eu me afasto de você. À medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se gostando mais. Então, ó, as coisas estão relacionadas, proporcionais. Temporais é relacionado a tempo, né? Isso é fácil. Quando, enquanto, sempre, logo, né? Sempre que eu te vejo, eu fico triste. Ou, quando a gente se conheceu, você era muito melhor. Finais. Ela mostra a finalidade de alguma coisa. Ó. Para que, a fim de que. Para que a gente continue sendo amigo, é necessário que você mude. Né? A finalidade. A pessoa vai mudar para a outra continuar sendo amigo dela. Exemplo. Ainda que contrariado, né? Então aqui uma concessiva, né? Ainda que, mesmo assim, meu pai me levou à festa. Ainda que contrariado. Pedro fez de tudo para que Silvia o perdoasse, né? Tal mãe, tal filha. Isso aqui é comparativo, né? Tal mãe, tal filha. Para que a finalidade? Pedro fez tudo para que Silvia o perdoasse. E ainda que concessivo. Advérbios. Vamos entender os advérbios. Formam uma classe de palavras que modificam verbos, adjetivos e outros advérbios. Bom, são aquelas palavrinhas que dizem respeito a lugar, a tempo e outras questões, tá? A gente vai ver que tem muitas palavras que a gente conhece que a gente usa todos os dias aqui. Classificam-se em advérbios de lugar. Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém também tá para trás, né? Cá, acima, onde, perto, aí, abaixo. Simples, né? Aquém, gente, é o contrário de além, tá? Enquanto, por exemplo, quando o professor fala, nossa, você foi além do que eu esperava de você. Seu texto tá além, ou seu texto tá aquém.
Então eu esperava mais de você. Seu texto está muito aquém do que você poderia ter feito, tá? Aquém, além é oposição. Tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, dantes, depois, agora, sempre, já, enfim, afinal, a miúde, breve. A miúde, né? A miúde é de vez em quando, tá? É uma coisa que não acontece com muita frequência. Outrora. Outrora são tempos muito anteriores, outrora, de outra hora, tá? Dantes também, dantes é uma coisa de antes, né? Mares nunca dantes navegados. Junta o D com antes, tá? Modo. Bem, mal, assim. Adrede, melhor, pior, depressa, assinte, debalde, devagar. Gente, o debalde significa em vão, tá? Afirmação. Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras, tá? Deveras é aquilo que é tipo assim, é de verdade, a afirmação é você é deveras bonita. Não é uma palavra que a gente não costuma usar muito não, deveras. Na época tem a ver com veras, tem a ver com verdade, tá? Deveras. Negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma alguma, tampouco. Gente, tampouco, tá? Não é tão pouco que escreve não. Ó, é assim, tá? Com M. Tampouco. Intensidade. Muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz. Assaz é muito também, tá? Exclusão. Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só, unicamente. Inclusão. Ainda, até, mesmo, inclusivamente, também. Ordem. Depois, primeiramente, ultimamente. Dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente. Quiçá é mais ou menos talvez, né? Também, quiçá amanhã. Nossa, quem dirá, né? É tipo assim, nossa, ele não tomou banho com calor, quiçá no inverno, tá? Quiçá. Bom, exemplos, né? Primeiramente, exigimos uma ação imediata. Então, é o de ordem, né, gente? O primeiramente aqui pode ter segundamente também, tá? Quando você coloca em ordem uma coisa primeiro. O que é mais importante? Primeiramente, tá? Mal foram morar juntos e já estão brigando. Né? O mal aqui, porventura é dúvida, né? Porventura você teria um lápis para me emprestar? Então, por um acaso você teria um lápis para me emprestar? O mal é o modo mesmo, tá, gente? Esse mal aqui é o modo. Mal foram morar juntos, né? Eles acabaram de mudar e já estão brigando. Locuções adverbiais, vamos entender o que são essas danadas. Consiste na associação, né, de dois ou mais advérbios e ou palavras cumprindo a mesma função do advérbio. Então a gente tem aqui os exemplos. De tempo, à noite, à tarde, às vezes, de dia, de manhã. Estão entendendo? Porque aqui junta uma preposição com advérbio. Tá? Aqui, na verdade, o dia nem é um advérbio, né? São só duas palavras que se unem, né? À noite também não, né? Junta só uma preposição com o período do tempo, né? Às vezes, mas dá uma ideia temporal, né? Cria uma espécie de advérbio, por isso que a gente chama de locução, porque é mais de uma palavra, tá?
de manhã, de noite, de quando em quando, de vez em quando. Lugar, de lugar, né? À direita, à esquerda, à distância, ao lado, ao largo, né? Longe. Em cima, então, de cima, de dentro, de fora. Modo, a custo, à pressa, à toa, à vontade, às avessas, às claras, às direitas, às escuras. Afirmação, com certeza, com efeito, de fato, na verdade, sem dúvida. Negação, de forma alguma, de maneira nenhuma, de modo algum. Exemplo, hoje à noite iremos nos ver. Então, nós temos aqui, né, essa locução adverbial de tempo, que está referindo ao momento que as pessoas vão se ver. Você está chorando à toa, é um modo. De maneira alguma, negação, você vai me irritar. Então, a pessoa não deu chance mesmo, você não vai me irritar, tá? Bom, então é isso. Essas foram as palavrinhas conectivos e conjunções, tá? Que são essas palavras super importantes para a gente transformar o nosso texto num texto coeso, coerente. E, bom, utilizar cada uma delas com essas finalidades que elas próprias apresentam é muito importante para o seu texto, gente, tá? Isso é crucial para escrever um texto coerente e coeso. É isso, a gente fica por aqui.